Você acredita que é possível mudar completamente a sua vida financeira em apenas 6 meses? Talvez você pense, isso é impossível, eu ganho pouco, tenho dívidas, mal sobra no fim do mês. Pois eu vou te mostrar hoje, passo a passo, como qualquer pessoa pode sair do sufoco, reorganizar as finanças e começar a construir riqueza em meio ano. E o melhor, sem precisar ganhar salário alto, sem truques milagrosos, só com estratégia e disciplina. Se você ficar comigo até o final, vai sair com um plano claro, mês a mês, que já transformou a vida de milhares de pessoas. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos conteúdos, compartilhe este vídeo com alguém que também está querendo dar um upgrade assim na vida financeira e claro, se inscreva aqui no meu canal. E fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te mostrar agora pode mudar não só a sua vida, mas também a vida da sua família. E agora vamos direto ao assunto. Eu vou mostrar para você um plano mês a mês do que você deve fazer para mudar completamente a sua vida financeira. Vamos começar falando sobre o primeiro mês, que é quando você vai encarar a realidade e organizar os seus números. Já vou explicar. O primeiro mês da sua jornada é sem dúvida o mais desafiador, não porque seja tecnicamente difícil, mas porque exige coragem. Coragem de olhar para aquilo que até agora você talvez tenha preferido evitar. Muitas pessoas vivem presas ao que os psicólogos chamam de efeito avestruz. Quanto mais medo temos de algo, mais tentamos esconder a cabeça na areia, como se ignorar o problema fizesse ele desaparecer. Só que com o dinheiro, isso é um tiro no pé. Dívidas ignoradas não evaporam, pelo contrário, crescem, se multiplicam e quando você finalmente resolve encarar a situação, já está fora de controle. Por isso, o primeiro passo para mudar sua vida financeira é o choque de realidade, não tem jeito. E esse choque vem de um raio-x completo da sua situação atual. Imagine que você está prestes a entrar em uma guerra, e a guerra contra o descontrole financeiro é uma das mais duras que existem. Você jamais iria para o campo de batalha sem mapa, sem bússola e sem saber o tamanho do inimigo. Pois é exatamente isso que você precisa agora, clareza absoluta sobre os seus números. Neste primeiro mês, sua missão é simples e importantíssima. Calcular 4 números fundamentais que serão a base de todas as suas decisões daqui para frente. Primeiro, você precisa calcular a sua renda líquida. Quanto realmente entra na sua conta todo mês, depois de todos os descontos, claro. Não vale usar o salário bruto, porque ele não reflete o que você tem disponível de verdade. Anote o valor exato que cai na sua conta, seja de salário, comissões, renda extra ou qualquer outra fonte. Depois, calcule as suas despesas essenciais. Aqui entram os custos que mantêm a sua vida em funcionamento: aluguel ou prestação da casa, supermercado, transportes, contas básicas como luz, água, internet. Esse número mostra quanto custa a sua sobrevivência mínima. Depois, faça um levantamento dos seus investimentos ou poupança atual. Talvez você já tenha uma reserva, talvez ainda esteja no zero. Não importa, o importante é saber exatamente o que existe hoje. Se for pouco, não se culpe. Essa fotografia é apenas o ponto de partida da sua transformação. Por fim, calcule o valor dos seus gastos supérfluos. Delivery, compras por impulso, assinaturas que você quase não usa, lazer descontrolado. Esse é o número que muitas vezes engole silenciosamente o seu futuro financeiro. Identificar esse número é abrir os olhos para onde o dinheiro realmente está indo. Quando você junta esses 4 números, o que você tem nas mãos é a fotografia do campo de batalha. Sem isso, você está lutando no escuro. Com isso, passa a enxergar onde estão as brechas, as armadilhas e também as oportunidades. Esse primeiro diagnóstico pode até doer, mas é exatamente essa dor que vai te dar a motivação para virar o jogo, porque a partir daqui você deixa de ser refém da incerteza e começa a assumir o comando da sua própria vida financeira. Se você não fizer esse raio-x agora, continuará vivendo sem direção, preso a um ciclo de estresse e frustração. Mas se tiver coragem de encarar a realidade nesse primeiro mês, já terá dado o passo que 90% das pessoas nunca dão. O passo que separa quem continua correndo atrás do dinheiro de quem começa a construir riqueza de verdade. Agora, vamos entrar no segundo mês da sua jornada, quando você vai criar a sua primeira reserva.
O segundo mês da sua jornada financeira é o primeiro divisor de águas. Se no mês anterior você apenas organizou números e entendeu onde estava pisando, agora é hora de agir de forma concreta. Seu objetivo é simples e importantíssimo: montar a sua reserva de emergência inicial, equivalente a 1 mês das suas despesas básicas. Isso significa que se você precisa de R$2.000 para sobreviver, cobrindo aluguel, alimentação, transporte e contas essenciais, esse será o seu alvo. Parece pouco? Sim, pode ter certeza de que não é. Essa primeira reserva funciona como um escudo imediato contra imprevistos. Pense comigo, quantas vezes você já não se sentiu desesperado porque surgiu uma conta inesperada, uma doença, uma manutenção urgente ou até mesmo a perda de uma renda temporária? Sem reserva, qualquer evento assim vira um terremoto na sua vida. Com uma reserva, mesmo que pequena, esses problemas ainda existem, mas deixam de ser catastróficos. Agora, como construir essa reserva em apenas 30 dias? A resposta está na disciplina e no foco. É aqui que você precisa ser estratégico e, acima de tudo, consciente. O segundo mês não é sobre cortar tudo da sua vida, mas sobre fazer escolhas inteligentes. Corte supérfluo sem dó. Delivery todos os dias? Não. Viagens que não cabem no orçamento? Não. Assinaturas de streaming que você nem lembra que tem? Não. Tudo isso é dinheiro escorrendo pelo ralo. E cada real que escapa é um tijolo a menos na construção da sua liberdade. Cozinhe em casa. Essa decisão sozinha pode reduzir drasticamente seus gastos. Além de mais barato, pode se transformar em um hábito super saudável, claro, né? Uma pizza no final de semana custa o equivalente a vários almoços preparados em casa. E neste mês, sua prioridade é uma só: guardar o máximo possível. Negocie e reduza custos fixos. Muitas vezes aceitamos pagar tarifas bancárias, planos de celular ou pacotes de internet muito acima do necessário. Pesquise, ligue, peça descontos. Você vai ficar surpreso com o quanto pode economizar apenas ajustando esses detalhes. Mas aqui está a parte mais importante. Não encare isso como um sacrifício. Esse é o erro de quem nunca consegue sair do lugar. Se você encara a economia como privação, vai desistir rápido. O segredo é mudar a mentalidade. Cada real que você guarda não é um não para o presente, mas um sim para o seu futuro. Cada real economizado é, na prática, uma compra de liberdade. Pense assim: quando você guarda dinheiro, você não está apenas acumulando números em uma conta bancária. Você está comprando noites de sono tranquilo. Isso não tem preço. Está comprando a paz de espírito de saber que, se algo inesperado acontecer, você tem como se manter firme. Está comprando tempo, porque no futuro essa reserva pode ser o que te permita dizer não para um trabalho que não faz sentido ou para uma situação que não te valoriza. No final deste segundo mês, quando você olhar para esse primeiro montante guardado, vai sentir uma coisa importante: segurança. Talvez ainda não seja a liberdade financeira completa, claro, mas é o seu primeiro degrau sólido da escada que vai te levar até ela. Se você não começar agora, sempre terá uma desculpa para adiar, mas se aproveitar este mês para montar sua primeira reserva, você já terá feito mais do que 90% das pessoas que vivem eternamente no ciclo do desespero financeiro. Bom, agora vamos ver o que acontece no terceiro mês, que é quando você vai eliminar suas dívidas. Se até aqui você já encarou a realidade, organizou suas contas e construiu a sua primeira reserva de emergência, agora chegou o momento de enfrentar o inimigo mais perigoso da sua vida financeira: as dívidas de juros altos. No Brasil, elas são responsáveis por aprisionar milhões de pessoas em um ciclo de estresse, ansiedade e falta de perspectiva. Estamos falando principalmente do cartão de crédito e cheque especial, dois produtos que, apesar de parecerem soluções rápidas, funcionam como verdadeiras armadilhas. Só para você ter uma ideia, os juros anuais desses serviços podem ultrapassar facilmente 300% ao ano. Significa que uma dívida aparentemente pequena pode crescer de forma absurda em poucos meses, transformando-se em um monstro quase impossível de controlar. O primeiro passo nesse terceiro mês é listar todas as suas dívidas. Não importa o tamanho, coloque tudo no papel ou em uma planilha. Valor devido, taxa de juros e prazo. Essa transparência é fundamental, porque só assim você enxerga com clareza quem é o maior vilão da sua vida financeira. Bom, agora entra a estratégia.
Use o que chamamos de método de bola de neve invertida. Ao contrário da técnica tradicional da bola de neve, onde você começa pelas menores dívidas para ganhar motivação, aqui a prioridade é atacar dívidas que mais sugam seu dinheiro, ou seja, aquelas com juros mais altos. E como que isso aí funciona na prática? Bom, primeiro, liste todas as dívidas por ordem de taxa de juros, do maior para o menor. Depois direcione o máximo de recursos possíveis para a dívida mais cara. Essa é a prioridade absoluta. Pague apenas o mínimo necessário em todas as outras dívidas. Isso garante que você não nos complique ainda mais, né? Quando a dívida mais cara for quitada, redirecione o valor que você usava para ela e ataque a próxima da lista. Esse método é tão eficiente porque ele elimina justamente o que mais drena a sua liberdade, os juros abusivos. Cada real pago em uma dívida de cartão ou cheque especial é como um balde furado. Quanto mais você coloca, mais perde. Ao atacar os juros altos primeiro, você fecha os maiores furos do balde e cria um alívio imediato no seu orçamento. É importante entender que dívidas não são todas iguais. Algumas, como financiamento imobiliário ou até um crédito estudantil, podem ser consideradas dívidas boas, porque financiam algo que gera valor ou estabilidade no longo prazo. Mas dívidas de consumo, parcelamentos intermináveis ou créditos emergenciais são diferentes. Elas apenas drenam sua energia sem gerar nenhum retorno. Cada mês que você deixa de atacar essas dívidas, os juros continuam trabalhando contra você. E a cada atraso, meu amigo, você pode estar adicionando não só meses, mas anos ao seu caminho até a liberdade financeira. Lembre-se, este mês não é apenas sobre pagar dívidas, mas sobre recuperar o seu poder de decisão. Cada dívida quitada é uma corrente a menos nos seus pés. E quando você se liberta dos juros altos, abre espaço para usar o seu dinheiro de forma inteligente, em investimentos que constroem riqueza ao invés de destruí-la. Agora, vamos para o mês 4, quando você vai fortalecer a sua reserva de emergência e fazer os primeiros investimentos. Chegou o momento agora de entrar em uma nova fase da sua jornada financeira. Equilíbrio entre segurança e crescimento. Até aqui você já enfrentou a realidade dos seus números, montou a primeira reserva, pequena, mas montou, começou a eliminar as dívidas mais caras e agora é hora de consolidar sua base e dar os primeiros passos rumo ao enriquecimento. O quarto mês tem duas grandes missões: fortalecer sua reserva de emergência e iniciar seus investimentos. Vamos começar com a expansão da reserva de emergência. A regra aqui é simples. Sua reserva deve cobrir de 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. Isso significa aluguel, alimentação, transporte, saúde e contas básicas. A ideia é ter um colchão financeiro capaz de sustentar sua vida sem desespero, caso ocorra uma perda de renda ou uma crise inesperada. Se você tem um emprego estável como concursado ou CLT em uma empresa sólida, pode mirar em 3 meses de reserva, mas se você é autônomo, empreendedor ou trabalha com comissão, sua renda é naturalmente mais instável. Nesse caso, amigo, a meta tem que ser de 6 meses de despesa. Essa diferença é crucial porque garante que você terá fôlego suficiente para se reorganizar em qualquer cenário. Essa reserva não deve ficar aplicada em produtos de alta liquidez e baixo risco. No Brasil, o mais indicado é o Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros e permite resgate rápido. Outra boa alternativa são os fundos de renda fixa com liquidez diária, oferecidos pela maioria dos bancos e corretoras. O importante é que você consiga acessar esse dinheiro rapidamente, sem correr riscos de perda. Bom, você agora vai começar a investir de verdade. Enquanto expande a sua reserva, já é hora de começar a investir para o futuro. E aqui está o segredo. Você não precisa começar com grandes valores. Mesmo que seja R$50, R$100 ou R$200 por mês, o que faz a diferença é a consistência e o tempo que seu dinheiro ficará trabalhando para você. Para quem está começando, existem 2 caminhos principais. O caminho da segurança e estabilidade, eu posso dizer que o Tesouro Selic, CDB de liquidez diária são os melhores. Ou o caminho de crescimento no longo prazo, os fundos de índices, os ETFs, permitindo que você invista em dezenas ou até centenas de empresas de uma só vez, com baixos custos. Os ETFs são uma excelente porta de entrada porque diversificam automaticamente seus investimentos. Assim, você não depende da sorte
de escolher uma ação vencedora. Você investe no crescimento de mercados inteiros. O ponto-chave desse mês não é quanto você investe, mas quando você começa. Muitos deixam para depois, esperando sobrar dinheiro, mas a verdade é que nunca sobra. É preciso criar o hábito agora, mesmo que seja com valores pequenos. Pense que cada real investido hoje é uma semente que ao longo dos anos pode se multiplicar e gerar frutos que mudarão completamente a sua vida. Quem começa cedo chega muito mais longe. Este é o mês em que você deixa de apenas se defender das dívidas e passa a construir riqueza. Mas agora vamos falar do mês 5, quando você vai focar no aumento da sua renda. Até aqui você aprendeu a organizar seus números, montou uma reserva inicial, começou a eliminar dívidas e deu os primeiros passos nos investimentos. Mas existe uma verdade que ninguém pode ignorar. Não dá para enriquecer apenas cortando gastos. Cortar desperdícios é essencial, mas o que realmente acelera a sua independência financeira é aumentar a sua renda. O 5º mês é dedicado a criar novas fontes de entrada de dinheiro. Existem 3 caminhos principais para isso. Primeiro é negociar o salário, trocar de emprego ou gerar renda extra. São essas 3 coisas. Vamos começar com a negociação salarial. Se você já trabalha em uma empresa e entrega resultados acima da média, esse é o momento de pedir reconhecimento. No Brasil, muitas pessoas têm medo de pedir aumento, mas é importante entender uma coisa assim, crucial. Quando você gera valor para a empresa, você tem direito a buscar sim uma compensação justa. Faça isso de forma estratégica. Prepare dados que mostrem o impacto do seu trabalho, como projetos que você criou que trouxe economia ou aumento de vendas, melhoria dos processos. Mostre que você entende a realidade da empresa, mas destaque como a sua atuação gera retorno. Seja claro e objetivo ao pedir. Não é preciso ganhar mais porque meus custos aumentaram. Não dá para falar isso. E sim, olha, minha entrega tem gerado X de resultados e acredito que um reajuste salarial refletiria esse valor para mim. Mas, por melhor que você consiga argumentar, nem sempre negociar dentro da empresa funciona, todos nós sabemos disso. Muitas vezes, mudar de empresa é a forma mais rápida de aumentar os ganhos. Estatísticas mostram que quem troca de emprego pode conquistar aumentos imediatos de 20% a 40% do salário. O mercado valoriza movimento e profissionais que se atualizam, estudam, buscam novas oportunidades, tendem a ser melhor remunerados. Então, invista em qualificação, atualize seu currículo, perfil no LinkedIn e fique atento às vagas que possam abrir novas portas para você na sua área profissional. Bom, agora vamos ver como gerar renda extra. Agora chegamos ao ponto que pode transformar completamente o seu futuro, que é criar fontes adicionais de renda. Aqui o leque é imenso. Existem trabalhos como freelancers em áreas como design, redação, programação, marketing ou tradução. Tem vendas online, seja em marketplaces como o Mercado Livre, Shopee ou até mesmo criando uma loja virtual própria. Produtos digitais como cursos, e-books e mentorias. Serviços locais como dar aulas particulares, até mesmo passear com cães, concertos rápidos, culinária, entre tantos outros. E não subestime valores pequenos. Até R$300 extras por mês, quando direcionados para investimentos, podem acelerar anos da sua jornada financeira. Pense assim, esse dinheiro investido de forma consistente se multiplica com o tempo e pode representar a diferença entre depender do salário para sempre ou construir um patrimônio sólido. Mais do que escolher um dos 3 caminhos, o segredo está em adotar a mentalidade de que sua renda pode e deve crescer constantemente. O profissional que se contenta apenas em cortar custos vive sempre no limite, já aquele que busca novas formas de ganhar mais constrói liberdade. A renda extra é o combustível que vai turbinar sua independência financeira. Cada real a mais que entra pode ser a faísca que acelera sua chegada ao tão sonhado futuro sem dívidas, com estabilidade e com liberdade de escolha. Este é o mês em que você começa a jogar no ataque, deixando apenas de se defender das contas para finalmente criar riqueza de verdade. Bom, finalmente chegamos ao mês 6, quando você vai automatizar e otimizar tudo. Chegamos ao último passo desse plano de transformação financeira. Até aqui, você já organizou seus números, montou uma reserva, atacou dívidas, não acabou com elas, mas atacou legal, começou a investir e buscou aumentar a sua renda.
Mas existe um detalhe crucial: se você depender apenas da sua força de vontade, vai chegar um momento em que vai falhar. Todos nós falhamos. Por isso, o segredo da riqueza sustentável não é disciplina infinita, mas sim sistemas inteligentes que funcionam no automático. Esse é o mês de transformar seus novos hábitos em processos permanentes, criando uma estrutura que vai continuar trabalhando por você, mesmo nos dias em que bater o cansaço, a preguiça ou a tentação de gastar mais do que deveria. Existem alguns mecanismos muito eficientes para você manter o controle. Primeiro, automatize os pagamentos das suas contas. Quantas vezes você já acabou esquecendo de pagar uma conta de água, de luz, um cartão de crédito e pagou juros e multas desnecessárias por causa disso? Isso corrói seu dinheiro sem que você perceba. A solução aí é simples: programe débitos automáticos para todas as contas fixas. Assim você elimina riscos, protege o seu histórico de crédito e evita surpresas desagradáveis. Programe transferências automáticas para sua reserva e investimentos. Aqui está uma das chaves da liberdade financeira: pagar-se primeiro. Antes de gastar com qualquer outra coisa, determine o valor que será transferido automaticamente para sua reserva de emergência e para os seus investimentos. Essa simples decisão garante consistência e cria disciplina sem depender de um esforço mental, você tem que ficar lembrando. Os bancos digitais e corretores já oferecem essa função gratuitamente, basta configurar e esquecer. Crie uma conta ou um cartão exclusivo para lazer. Um dos maiores erros financeiros é misturar gastos essenciais com gastos supérfluos. Quando você coloca tudo em uma única conta, perde a noção real de para onde está indo o seu dinheiro. A solução é separar. Tem uma conta ou um cartão só para lazer, viagens, restaurantes ou hobbies. Isso permite curtir a vida sem culpa e ao mesmo tempo manter o controle do que realmente importa para sua sobrevivência e crescimento. Faça uma revisão mensal das suas metas. A vida financeira não é estática. Sua renda pode aumentar, suas despesas podem mudar, novas oportunidades podem surgir. Por isso, a cada mês, sente-se por pelo menos 30 minutos e faça uma revisão. Se a sua renda aumentou, aumente também o valor investido. Se as suas despesas caíram, realoque essa sobra para acelerar a construção de patrimônio. E veja se os seus objetivos ainda fazem sentido, porque a vida é muito dinâmica, né? Ajuste a rota sempre que necessário. Essa mentalidade de melhoria contínua é o que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente prospera. Sabemos que, lógico, estamos no Brasil, né? Que a inflação, os impostos e a instabilidade podem desanimar, mas quem pensa estrategicamente e cria sistemas à prova de falhas consegue crescer mesmo em meio às dificuldades. A riqueza não nasce da sorte, mas da consistência, e quando você automatiza, transforma a consistência em destino. Este 6º mês não é o fim da jornada, é o início, na verdade, de uma vida em que seu dinheiro trabalha por você, todos os dias, no automático, sem que você precise pensar nisso. Agora você tem um plano prático para mudar de vida em apenas 6 meses. Não importa se você hoje está endividado, se o salário é baixo ou se parece impossível. O que importa é começar. Imagina como a sua vida estará em meio ano se você aplicar esses passos. Mais segurança, menos estresse, mais liberdade para escolher. Então, se esse vídeo te ajudou, aproveite e já deixa aqui seu like, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso. Clique no sininho para receber os próximos vídeos e, claro, assine o meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!